A paz do Senhor, povo de Deus! E eu estou aqui hoje prontinha para começar a nossa aula número 13. E eu estou aqui já com o meu chapéu, porque hoje tem muitos peixes. E nós vamos hoje aprender a pescar os peixes. Vamos lá? Vamos pescar? Vou pegar meu instrumento para a pescaria. Que é isso? Uma balança. Eu pergunto a vocês que estão aí assistindo essa aula, vocês acham que eu vou conseguir pescar esse monte de peixe com essa balança? Vamos pensar um pouquinho. Com certeza não dá certo. A balança não é bom para pescar. Pode ser que eu possa até depois pesar o meu peixe para ver quanto quilos ele tem, mas para pegar o peixe não é uma boa ferramenta. Com o que eu posso usar para pegar os peixes? Deixa eu pensar. Qual seria uma boa ferramenta? Uma vara de pescar? Isso mesmo. E outra ferramenta? A rede de pesca. Ai, que bom! Vou jogar a minha rede e vou pescar muitos peixes. Não é verdade? Então, na aula de hoje, a gente vai falar a respeito da ferramenta adequada que você deve usar para pescar pessoas. Para falar de Jesus para os pequeninos, para os alunos, aqueles que estão com você aprendendo todos os dias na sua sala de aula. Vamos lá? Quando nós vamos pescar, a gente sabe o que a gente quer pegar, que são os peixes. Então, a gente usa uma ferramenta adequada para isso. Como nós vamos ensinar a palavra de Deus às crianças, então nós temos que usar as ferramentas adequadas para isso. Então, você tem que estar sempre pronta, estar treinada para usar a palavra de Deus, a Bíblia. Muito bem, você tem que estar com essa ferramenta sempre pronta, sempre com você, para você ensinar, porque é ela que você vai ensinar as crianças. Você também tem que sempre orar, você tem que sempre estar orando e apresentando o seu trabalho, o seu ministério na presença do Senhor. E outra coisa, nós estamos falando de oração e nós estamos falando com relação ao ensino da palavra de Deus, e nós estamos apresentando recursos diferenciados, não somente a voz e o seu lindo rosto. Não, nós estamos também falando de recursos diferentes, ok? Mas para isso a gente tem que saber uma coisa muito importante, o ensino que a gente tem que ministrar para essas crianças. Então, apesar de você saber que você precisa estar sempre preparado na palavra de Deus, conhecendo bem a palavra de Deus, você também precisa estar sempre orando para que Deus use você como instrumento para as crianças. Você também tem que saber o que você tem que ensinar para as crianças. As crianças precisam saber de fundamental, de essencial. O ensino fundamental que as crianças precisam saber é o plano da salvação. O plano de Deus para salvar a humanidade, para salvar todas as pessoas. Então você tem que estar com esse plano na ponta da língua e é o principal ensinamento em todas as aulas. Isso mesmo, em todas as aulas, todos os cultos, todas as reuniões que você fizer com os pequeninos, você tem que ensinar e tem que falar a respeito do plano da salvação. Uma maneira bem fácil e que você pode usar e que está sempre disponível, que tem na internet diversas formas de você apresentar o plano da salvação. E uma delas é através das cores. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, principalmente para você que nunca ouviu falar a respeito de ensinar o plano da salvação às crianças. Então nós hoje vamos falar a respeito de como você pode ensinar e vamos usar o recurso das cores. Então a gente vai começar pela cor dourada. O dourado, ele faz, e você vai perguntar à criança, né? Dourado, quando você vê o dourado, o que é que você se lembra?
E a criança vai falando, eu lembro do ouro, eu lembro do sol. E ela vai falar as coisas que o dourado faz com que ela lembre. E aqui você vai fazer uma ligação do dourado com o céu de ouro, o lugar que Deus preparou para nós, que é o lugar onde Ele mora, mas que Ele quer que nós vamos para lá para morar com Ele. E nesse momento você vai falar para as crianças a respeito do amor de Deus. Porque Deus quer, porque Deus preparou esse lugar tão lindo e porque Deus quer que a gente vá morar lá com Ele. Porque Ele nos ama. Porque Deus, Ele nos amou de uma forma muito maravilhosa. E Ele quer que a gente fique perto dEle. Qual o pai, qual a mãe que não quer que seu filho more junto com você e fique sempre perto de você? Não é? Para dar o melhor, para que você sempre esteja protegido, bem cuidado. Então você vai falar nesse momento a respeito do amor de Deus. E você pode até citar o versículo que fala em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora você vai falar, mas lá nesse lugar, lá no lugar, no céu que Deus preparou para nós, existe uma coisa que não pode entrar. Sabe o que é? É o pecado. Aí você vai falar dessa cor aqui, dessa cor escura, que é o escuro, que é o pecado, que representa aquilo que suja o nosso coração. E o que é pecado? Aí você vai explicar para as crianças. Pecado é tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala que desagrada a Deus. A mentira, o engano, a falsidade, as brigas, as palavras torpes, né? Os palavrões, todas essas coisas são pecado e desagrada a Deus e afasta o homem de Deus. Então você vai explicar às crianças a respeito do pecado. E você pode usar até o versículo que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Certo? Mas não fique triste, porque todos pecaram e o pecado não entra no céu, mas o plano da salvação de Deus para nossas vidas foi justamente esse. Ele enviou o seu Filho, Jesus, o único filho que ele tinha, que estava no céu com ele. Ele enviou e ele nasceu aqui e ele cresceu e ele ensinou o caminho do reino de Deus, mas ele morreu na cruz. E você vai falar agora da cor vermelha, que é a cor do sangue de Jesus, porque na cruz Jesus derramou o seu sangue por nós, para derramar o sangue, para perdoar os nossos pecados. Porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus, ele veio, morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar para que a gente tenha vida eterna. Então você vai falar a respeito do sacrifício de Jesus. Mas Jesus, ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele viveu novamente, ele está vivo, glórias a Deus. E você vai explicar à criança que agora ele pode aceitar Jesus como seu Salvador. Ele pode aceitar o sacrifício que Jesus fez por ele na cruz para perdoar os seus pecados. E ele pode ter todos os seus pecados perdoados. E assim ele vai ficar com o seu coração bem branquinho. Olha só como vai ficar o coração. O coração vai ficar branco, vai ficar limpo. E o coração limpo verá a Deus. Aí você vai fazer nesse momento o convite à criança. Aquela criança que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que ainda não decidiu ser salvo. Você vai perguntar: você aceita o sacrifício que Jesus fez por você na cruz? Você quer ser salvo? Você quer ir morar no céu? E a criança vai dizer: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Você vai fazer uma oração pela essa criança, vai fazer oração por ela
E agora você vai partir para outro ensinamento que é muito importante para a criança, que é o ensinamento para crescimento. Você acabou de explicar o plano da salvação para a criança, o plano que Deus tem para salvar a vida dela. Ela compreendeu, recebeu o Salvador, recebeu a salvação e agora ela tem que aprender a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então agora você vai começar a ensinar ela que ela tem que crescer na presença de Deus. E essa cor aqui é a cor verde. Aí você pode perguntar à criança: e aí, criança, o que o verde lembra? Ah, verde lembra esperança, verde lembra as árvores que nós temos aí pelo mundo. Isso mesmo. E a árvore, o que ela precisa para crescer? Aí você vai dizer: a árvore precisa de água, de sol, de ar, ela precisa de adubo, de cuidados, não é verdade? Muito bem, então você vai ensinar as crianças agora ensinamentos para o crescimento espiritual, que são ir à igreja, ler a palavra de Deus, orar, louvar e falar de Jesus para todas as pessoas. Então você vai aproveitar e vai ensinar a palavra de Deus. Então esse recurso aqui é o recurso do plano da salvação, que apresenta as cores e através das cores você vai ensinando a palavra de Deus às crianças. Esse é um dos recursos que você pode usar das cores, que é esse saquinho que você vai virando e ele vai aparecendo as cores. Esse saquinho eu comprei a uma amiga minha aqui, eu não sei se ela ainda vende ele, eu não sei onde vocês podem comprar, mas qualquer coisa vocês podem enviar um e-mail, botar aqui nos comentários, que eu posso perguntar se ela ainda faz, se ela ainda vende, qual o preço, essas coisas. Mas vocês podem usar o plano da salvação por meio das cores de diversas outras maneiras. Se você pesquisar na internet, tem muitas maneiras. Tem guarda-chuva com as cores do plano da salvação, tem caneta, tem chaveiro, tem livros. A Bíblia de Ministério Infantil da APE, que é esta Bíblia aqui, que é a Bíblia de Recursos do Ministério Infantil, ela, logo no início dela vem, para você ensinar as crianças, tá vendo? O plano da salvação por meio das cores. Então, o plano da salvação é um ensinamento que você não pode deixar de ministrar em todas as aulas. Por que isso? Porque na aula você tem sempre crianças salvas, que já conhecem a Jesus, e crianças que ainda não são salvas, que ainda não conhecem Jesus. Então, que ainda não receberam Jesus como Salvador. Então, na sua aula, você tem que ter esses dois ensinamentos, que é o ensinamento para a salvação e o ensinamento para crescimento. Então, todas as aulas, tem que ter esses dois ensinamentos, porque você tem crianças salvas e crianças que ainda precisam de salvação. Então, um exemplo, toda aula você vai ter que dar o plano da salvação usando as cores? Não, você pode usar numa história comum. Por exemplo, na história da pescaria, estavam lá os discípulos, passaram a noite inteira pescando, mas a rede estava vazia, eles não conseguiram pegar nenhum peixinho. E aí, Jesus apareceu. Mas peraí, quem é Jesus? As crianças que ainda não conhecem Jesus, nesse momento você vai falar o plano da salvação. Então, você está falando uma história bíblica, mas você está inserindo o ensinamento de salvação. Então, nessa hora que Jesus vem falar com os discípulos, você aproveita para falar quem é Jesus. Jesus é o Filho perfeito de Deus, aquele que nos ama e veio para nos salvar. E você vai falar o plano da salvação neste momento. E vai continuar a história. E os discípulos obedeceram, lançaram as redes, e as redes vieram cheias de peixinhos. E aí, o ensinamento para a criança salva, o ensinamento de crescimento. Jesus disse: venham agora, discípulos, vocês não vão ser somente pescadores de peixes, agora vocês vão ser pescadores de homens. Então, Jesus quer que você, que já é salvo, fale de Jesus para os seus colegas, que você conte essa boa notícia, as boas novas para todas as pessoas. Ensinamento e crescimento. Então, você falou do ensinamento para a salvação, na hora que você ministrou o plano da salvação, e você falou a respeito de falar de Jesus para todas essas pessoas, que é um ensinamento para crescimento.
Então, em todas as suas aulas, você tem que usar essas duas ferramentas, porque você vai estar ensinando a palavra de Deus de uma forma adequada, de uma forma correta, de uma forma que você vai ter um ótimo aproveitamento, porque tanto você vai estar ensinando para umas crianças que já conhecem Jesus, como para as crianças que não conhecem Jesus. No blog, eu vou estar colocando alguns modelos de plano da salvação para dar ideias para vocês fazerem algumas formas de você ensinar o plano da salvação por meio das cores. E também algumas coisas que eu vou estar disponibilizando com relação a essa aula. Para vocês que estão respondendo os exercícios de todas as aulas, parabéns! Eu estou lendo todos os exercícios, fico muito feliz de vocês responderem, porque nas respostas a gente vê o amor que vocês têm para fazer essa obra. Então, parabéns para vocês. Continuem enviando para a gente as respostas dos exercícios, que eu estou corrigindo com todo prazer. Hoje mesmo eu já estou mandando para você o exercício número 13, que é o dessa aula. Estarei enviando depois o da aula número 14, que a gente vai estar colocando para vocês a próxima semana. E você que está com os exercícios atrasados, vamos adiantar e vamos responder e enviar para a gente, porque já está bem pertinho da gente terminar o nosso curso. São 19 aulas, hoje é a aula número 13. E quando nós terminarmos o curso, todas que enviarem todas as respostas e todos os exercícios, a gente vai estar enviando para o seu e-mail o seu certificado de participação no nosso curso, tá certo? Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Que vocês continuem firmes na obra do Senhor, porque o Senhor está contigo e Ele se agrada de você quando você está obedecendo a palavra de Deus e fazendo a obra dele. Clique aqui embaixo no gostei no nosso vídeo. Deixa um comentário com alguma pergunta, alguma sugestão, que a gente vai estar aproveitando os comentários e as ideias de vocês para fazer novos vídeos, para fazer novas postagens no blog, para ajudar você no Ministério Infantil. Então, um beijo e até a próxima aula.